Muito bem, meus irmãos, como foi mencionado hoje, é um dia especial para nós, pois nessa data, 31 de outubro, nós celebramos, comemoramos um movimento que se iniciou ali na Alemanha, e esse movimento foi denominado, foi chamado de Reforma Protestante. E a importância desse movimento foi fundamental e nos alcança até hoje. Faz aí 504 anos, esse movimento teve início em 1517. Um dos principais personagens iniciais desse movimento foi o Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era de nacionalidade alemã, ele estava estudando e também sendo professor ali na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e estudando a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que eu quero ler com os irmãos nesta noite. Ele acabou aí sendo iluminado pela revelação bíblica e despertado a entender que o justo viverá da fé. Ele compreendeu que a justiça de Deus, ela se manifestou através do Evangelho, e a ira de Deus foi apaziguada sobre a obra de Jesus Cristo, e isso nos alcançou. Então, esse movimento extremamente importante e que não deve ser esquecido por nós. Nós, como uma igreja cristã, devemos conhecer um pouquinho da nossa história. Nós vamos ler aqui Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre, ou seja, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Martinho Lutero, ele até hoje ele é chamado do coração da reforma protestante. Ele realmente foi o coração dessa reforma. Outros reformadores vieram antes e também vieram depois, dando toda a estrutura necessária para esse movimento. Mas Martinho Lutero, ele é marcado por dar esse início, e ele é o coração da reforma. Foi nesse dia 31 de outubro de 1517 que ele decidiu pregar literalmente um documento onde continha ali 95 teses. O que são essas 95 teses? Estava ali uma lista de 95 proposições que contrariavam as práticas abusivas da então Igreja Católica Apostólica Romana, igreja a qual ele pertencia. E ele prega então nesse dia, 31 de outubro, essas 95 teses ali na porta da igreja da cidade de Wittenberg, de maneira proposital, porque era na porta da igreja que era comumente ali anunciado alguma coisa, alguma proposição. Então, as pessoas iam até a igreja e liam ali aqueles documentos que ali estavam pregados literalmente. Então, Martinho Lutero fez isso, as pessoas foram lá e começaram ali a ler as suas 95 teses, suas proposições. E Martinho Lutero tem um debate com o clero do catolicismo romano,
com a intenção de fazer com que a Igreja Católica Apostólica Romana, eu vou chamar de romanismo para não ficar repetindo todo o nome, se voltasse ou abandonassem as práticas abusivas. Mas a gente sabe que não houve esse abandono, né, e aí explorou então esse movimento de reforma protestante. Eu trouxe aqui algumas, para a gente entender a importância dessa atitude de Lutero, desse movimento. Eu trouxe aqui alguns desses abusos ou dessas deformidades que a Igreja romanista adotou e que levou então Lutero a ser aí o coração dessa reforma. Mas antes de entrar aqui nesses abusos ou nessas posições equivocadas, eu quero dar um contexto da história da Igreja, ou a história da teologia da Igreja, como diz o livro do IBR, ou história eclesiástica, como queiram. Os teólogos que entendem do assunto, eles dividem a história da Igreja em algumas fases, que é a seguinte: a primeira fase é a Igreja primitiva. A Igreja primitiva, ela cobre aquele espaço do primeiro século. Essa é a Igreja primitiva, onde há uma intensa atividade dos apóstolos. Paulo, o colégio apostólico, o apóstolo João, que escreve a sua literatura no finalzinho do primeiro século. Então a igreja primitiva, ela foi marcada pela atividade intensa do colégio apostólico, do apóstolo Paulo, que deixaram então aí os seus documentos, que nós temos inserido no Novo Testamento. Esses documentos, essa literatura, foram escritas pelos apóstolos ou por alguém muito próximo dos apóstolos. São inspirados por Deus e altamente confiáveis. São material, são livros, são cartas fidedignas, diga-se de passagem. Já do segundo século até o quarto século, nós temos aí a divisão que é a Igreja Antiga. Então, no primeiro século, a Igreja Primitiva. No segundo século até o século IV, nós temos a Igreja Antiga, onde há uma intensidade dos pais apostólicos. Os pais apostólicos foram aqueles que sucederam os apóstolos na liderança da Igreja Primitiva. A Igreja continuou, os apóstolos vieram a falecerem, o apóstolo João foi o último, mas a Igreja continuou avançando na sua caminhada de fé, e vem então os pais apostólicos. Os pais apostólicos, neste período da Igreja Antiga, eles se debruçaram em criar documentos que são chamados de documentos apologéticos. Apologia fala da defesa. Então, os pais apostólicos, eles gastaram seu tempo e sua vida elaborando documentos que defendiam a fé cristã. Por quê? Vocês sabem que do segundo século, já no finalzinho do primeiro século, entrando no segundo século, o cristianismo, os adeptos do cristianismo começaram a ser perseguidos pelo Império Romano, o Império Mundial o império bélico mais potente da época. E esse Império Mundial começou a perseguir e a caçar os cristãos como se os cristãos fossem animais. E os imperadores, muitos deles, foram extremamente cruéis. Então os pais apostólicos, ou os pais da igreja, eles então, diante dessa perseguição, deste grande império, criaram documentos que foram até mesmo enviados para os imperadores, para que eles viessem a compreender e não entender de forma errada o que era o cristianismo.
Porque o cristianismo, ele chegava até essa liderança política, aos imperadores, às autoridades romanas, chegavam distorcidas essas informações. Alegavam que os cristãos eram ateus, porque uma época onde havia muito politeísmo, vários deuses, e os cristãos eles não se dirigiam a nenhuma figura. Quando se reuniam não tinha nenhum símbolo ali, um Deus representado fisicamente. Então diziam que os cristãos eram ateus, diziam que os cristãos, agora me fugiu a palavra, quando se reuniam, os cristãos se reuniam para comer carne humana e beber sangue humano. Mas tem outra palavra, seria canibalismo, mas tem outra palavra mais técnica. Tá? Então acusavam, olha, os cristãos, quando eles se reúnem, eles comem carne humana e bebem sangue, porque isso é a ceia, Santa Ceia, onde nós temos dois elementos, que é o pão e é o vinho, que simbolizam aí o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Mas a distorção de toda a atividade do cristianismo chegava totalmente desfigurada às lideranças romanas. E assim por diante, acusações impróprias, indevidas, injustas, e tudo isso só nutria esse grande império a virem cada vez mais violentos para cima dos cristãos. Então foi nesse período intenso de perseguição que os pais da igreja foram fundamentais, fazendo uma defesa da fé cristã e mostrando realmente o que é o cristianismo. Tá? Então essa é a idade antiga, a igreja antiga, igreja primitiva, igreja antiga. E aí nós temos a terceira fase, que é a igreja medieval, que é da Idade Média. Essa fase se inicia aí no século V e vai até o século XV, final aí do século XV, tá? Entrando aí no século XVI, esse período aí de 1000 anos, aproximadamente 1000 anos, esse período da Idade Média, da igreja medieval, se iniciou ali com uma suposta conversão do imperador Constantino. O imperador Constantino era o imperador deste império romano, e ele teve lá um sonho, uma visão, lá o que ele teve, mas ele associou essa visão com uma vitória que ele teria numa batalha, e essa visão que ele teve, ele creu e identificou como estivesse associado aos cristãos. Então ele supostamente se converte, o imperador romano se converte, e aí acaba a perseguição e dá início a um processo que vai tornar oficial a religião do Império Romano, o cristianismo. E então agora o cristianismo que era perseguido, a igreja antiga que era perseguida, agora na Idade Média, a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. E quem não é adepto do cristianismo é que vai ser perseguido. E nesse período da Idade Média, a igreja cristã, claro, se organizou com seus clérigos, com as suas lideranças, e a igreja cristã ganhou muito poder estatal, muita autoridade. Agora é a religião do império. Não ser cristão era estar contra a religião oficial, e isso causaria prejuízo que fosse ao contrário. Então o cristianismo, a igreja cristã nesse período se tornou muito forte pelo poder que acabou alcançando e a autoridade que tinha. E foi, infelizmente, nesse período aí de 1000 anos, com todo esse poder, com toda essa autoridade estatal, que essa igreja acabou se desfigurando do verdadeiro cristianismo. Essa igreja acabou
adotando práticas abusivas e fortes. Abusivas e fortes. Essa igreja, ela acabou se desviando da doutrina dos apóstolos e deixaram de observar e perseverar nessa mesma doutrina que foi entregue de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos à igreja, às lideranças, e que os pais da igreja defenderam no segundo século, no terceiro e no quarto século, mediante toda a perseguição do império. A igreja então se desfigura e adota práticas terríveis e distorcem a verdadeira fé e o verdadeiro cristianismo. Então, dando esse contexto, lógico que depois disso nós temos a igreja moderna, que veio aí a partir do século XVI, e temos a igreja contemporânea, que é a nosso período. Somos a igreja contemporânea. Mas o que nos interessa nessa noite, dentro desse assunto que é a reforma protestante, é que foi nesse período da Idade Média, da igreja medieval, que o Martinho Lutero, que pertencia a essa igreja, ele era um monge dessa igreja, como eu disse, ele era um estudante de teologia, um professor de teologia, e era adepto dessa igreja, era um fiel adepto. Há estudiosos que dizem que nenhum católico foi tão fiel aos dogmas do catolicismo romano que nem Martinho Lutero. Isso diz os entendidos historiadores. Nenhum. Mas chegou um momento, no início do século XVI, que Martinho Lutero, estudando esse livro de Romanos, ele compreende a verdadeira justificação que é pela fé. E ele observa então as práticas da igreja a qual ele estava inserido, e ele vê que há abusos ali. Então ele faz as suas propostas e se inicia esse movimento de reforma protestante ali, pregando as 95 teses. Ele não queria dividir a igreja, ele não queria se separar da igreja, ele queria que a liderança da igreja, o clero da igreja, viessem a rever as suas práticas, abandonassem essas práticas abusivas, e a igreja então continuasse marchando conforme os ensinos ortodoxos e primários. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Houve uma resistência da cúpula do romanismo, e aí estourou então esse movimento de reforma protestante. Eu trouxe aqui 4 dessas práticas indevidas que aconteceram nesse período da Idade Média. Vamos lá. Primeiro, a igreja medieval, essa prática abusiva da revelação continuada. A liderança adotou o que é chamado de revelação continuada. O que é isso? Nós temos este livro, a Bíblia, que tem 66 livros. E isso é chamado de um cânon. Essa palavra cânon quer dizer medida. E esse livro, com 66 livros, esse cânon, essa medida de livros, contém a revelação divina, a revelação especial de Deus. Nessa revelação divina, nós temos o plano de redenção. Deus, ao longo da história da humanidade, desde lá do início de todas as coisas, do Gênesis, Deus vem apresentando o seu plano divino, o seu plano de redenção, o seu plano de salvação. E esse plano, essa revelação divina, ela está completa, escrita no último livro que nós temos no cânon, que é o Apocalipse. Ali nós temos uma visão escatológica do que está para frente, mas está ali registrado. E essa revelação divina,
ela ficou fechada. A medida já está pronta. Sem exceções para novas revelações. Essa é a revelação especial. Mas o catolicismo romano, o romanismo, eles acreditavam que sim, havia uma revelação continuada, contrariando o que nós entendemos e o que a Bíblia transmite da revelação completa do cânon, sem novas revelações para a salvação. Então eles adotaram essa postura, e lógico, isso aí vai dar base para outras posturas que vão se desfigurando e fugindo da revelação especial do cânon da Bíblia, dos livros que estão aqui completos, que mostram exatamente como o homem, como a mulher podem ser salvos, sem revelações continuadas. Interessante, irmãos, que Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, pouco mais de 3 anos, né? Quando ele iniciou seu ministério terreno, e ao findá-lo com a sua ascensão, pouco mais de 3 anos, e durante esse período, ele revelou, ele ensinou os apóstolos que andavam com ele. Esses apóstolos tiveram que aprender. E aí então eles vão editar, vão escrever o Novo Testamento. E quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ainda fica por um período de 40 dias na terra, certo? É isso que nós temos revelado. Depois da sua ressurreição, ele ficou ainda 40 dias. Para quê? Atos capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz. Fiz o primeiro tratado, se é Lucas escrevendo, ó Teófilo, para o Senhor aí, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, lá com o seu ministério terreno. Não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus, durante o seu ministério terreno, ele ensinou os apóstolos, ensinou as multidões, mas em especial os apóstolos. Versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que? Respeito ao reino dos céus. Então, depois que Jesus ressuscitou, diz Lucas, ele ficou 40 dias no corpo ressuscitado, glorificado, ensinando os apóstolos. Aí foi aquele curso intensivo, né? 40 dias. Para que esse esforço se há uma revelação continuada? Jesus, durante esses 40 dias, ensinou os apóstolos e depois ainda vai dizer para eles que enviaria o Espírito Santo, está registrado no Evangelho de João, enviaria o Espírito Santo, tá? E esse Espírito Santo os faria lembrar de tudo que ele vos ensinou. E aí nós entendemos que João, quando vai escrever a sua literatura, as suas epístolas, o Apocalipse, mais de 50 anos depois de ter ouvido Jesus ensinar e falar, o Espírito Santo fez ele lembrar exatamente de tudo que Jesus havia ensinado. E aí ele registrou. Então há uma confiabilidade nas Escrituras. O cânon que nós temos, que foi encerrado com o último livro no finalzinho
sozinha no primeiro século, é a revelação especial e fechada de Deus para a redenção do ser humano, sem hipótese de revelação continuada. Então, Lutero, também percebendo isso, e a postura do catolicismo romano na revelação continuada, ele coloca ali a sua tese, a sua proposta. Irmãos, nós temos revelação continuada hoje? Nós não. Nós que adotamos esse movimento protestante, nós não temos revelação continuada. Nós temos a revelação especial e completa de Deus para a nossa salvação que está aqui. Até hoje o catolicismo romano ainda tem a revelação continuada. E aí entra um segundo aspecto aqui dessa distorção, dessa deformidade do catolicismo romano, que é o papado. A questão do papado, que é o Papa. O papado, de acordo com o romanismo, é a sucessão apostólica de Pedro. Então, eles defendem que há uma sucessão apostólica. Então, o Papa é o sucessor de Pedro, que é o grande líder da igreja. Então, a palavra que o Papa transmite, ela é infalível, porque é uma revelação continuada. Então, tudo que o Papa propor, de acordo com o romanismo, aquilo ali é a mesma forma do que Pedro estivesse falando. Então, revelações novas e continuadas que vêm pelas palavras do papado são infalíveis, são inquestionáveis para o romanismo. Para nós não. Nós não temos. Lutero, com a reforma protestante e os reformadores, deixam muito claro que não há sucessão apostólica. Os apóstolos também é um grupo fechado, os apóstolos do nível dos 12, e o apóstolo Paulo são só 13. São só 13. Não temos novos apóstolos com a grandeza e com o ofício do colégio apostólico e do apóstolo Paulo. Tá bom, irmãos? Nós não temos sucessão apostólica. Eu sei que às vezes surgem grandes líderes aí, pastor Davi, que se apresentam como apóstolos, mas nós não temos. Nós temos apóstolos como missionários. E apóstolo quer dizer enviado, missionário, dá esse sentido, essa definição. Mas da forma como o catolicismo romano adotou na Idade Média a sucessão apostólica como um líder supremo e infalível nas suas palavras, nas suas ações, nós não temos. Esse é o legado da reforma protestante. Outro ponto aqui é a salvação pelos 7 sacramentos. Isso também foi uma distorção, um abuso. A salvação pelos 7 sacramentos. O catolicismo romano, ele entende, ele explica, ele ensina que uma pessoa, para ser salva, ela tem que adotar ou estar inserido nos 7 sacramentos. A salvação se evidencia por ela. Lutero disse: não, a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Não vou dizer que os sacramentos são bons, são totalmente ruins, mas eles não são evidências para a salvação. Lutero e os reformadores dizem: não, isso é um abuso. Mas o maior de todos os abusos, irmãos, e esse acredito que todos os adeptos do catolicismo também acham um abuso muito forte, que foi as indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências eram um documento assinado pelo Papa que perdoava pecados. Então, uma pessoa, lógico, para querer habitar as regiões celestiais, tem que ter os seus pecados perdoados. Então, um documento foi elaborado, a indulgência, que era assinado ali pelo clero, pelo papado, e esse documento, então, era a validação dos pecados perdoados. E o que fazia então com essas indulgências?
elas eram vendidas. Então você comprava o perdão do seu pecado. E isso foi tão forte na Idade Média que vocês já viram ali no Vaticano aquela praça de São Pedro, todos aqueles prédios que são pontos turísticos, a pompa de todos aqueles edifícios, aquilo ali foi construído com a venda de indulgências. E quanto mais próximo de terminar estava, mais eles se empenhavam em vender perdão. E teve um alemão também, chamado João Tetzel. E esse camarada foi o maior vendedor de indulgência de todo o período da venda de indulgência. O João Tetzel. Esse João Tetzel, ele era especialista em vender indulgência, vender perdão de pecado. Diz a história que ele chegava nas aldeias e quando ele não vendia muita indulgência, o que ele fazia? No outro dia, vendeu pouco, ele chegava na praça e começava a anunciar que ele, durante a noite, não pôde dormir porque ele via gritos de dor e de sofrimento que vinham do cemitério da aldeia. E que esses gemidos, esse sofrimento, eram com certeza de familiares que estavam no purgatório, que é um lugar intermediário onde se purifica para poder entrar na presença de Deus. Não pode chegar e ir direto à presença de Deus, tem que ficar lá purgando. Aí João Tetzel dizia assim: olha, com certeza é uma mãe, é um pai que está no purgatório, é um filhinho que está no purgatório, sofrendo, e vocês não compram aqui o perdão. Aí o que o pessoal que era leigo, fazia o quê? Para tirar o seu parente, o seu familiar do purgatório e levar até a presença de Deus, ia lá e comprava a indulgência. Comprava o perdão. E assim a Igreja Católica Apostólica Romana se tornou rica, muito rica. O João Tetzel achou um camarada, é engraçado, mais esperto que ele. Uma vez ele chegou num lugar, numa aldeia, vendedor de indulgência, e um cidadão abordou ele na entrada da aldeia e disse para ele: eu quero comprar uma indulgência. E ele disse: bom, qual é o teu pecado? Porque dependendo do pecado, o valor. Não, eu quero comprar e deixa em branco aí. E ele, o Tetzel querendo, ele estava somente para isso, topamos qualquer negócio. Vendeu a indulgência em branco, assinada pelo Papa, perdão do pecado. Mas qual pecado? Aí o João Tetzel chegou na aldeia desse cidadão e vendeu muita indulgência, e vai saindo com a sua carrocinha cheia de dinheiro de valores. E aí o que acontece? Quando ele vai sair da aldeia com todo esse tesouro, o camarada que abordou ele antes, assaltou ele. Assaltou ele. É um pecado, não é? Só que aí o camarada não podia ser punido, porque ele apresentou: está aqui, eu tenho esse perdão assinado. Você não pode fazer nada contra mim. Esse documento vale ou não vale? Se vale, você não pode fazer nada, porque eu vou te roubar, vou levar todo o tesouro, mas eu já estou perdoado desse pecado. Nessa ele perdeu. Mas ele foi o maior vendedor de indulgência. Irmãos, tudo isso aconteceu na Idade Média e muito mais. E foram estas coisas, essas práticas abusivas, esse cristianismo desfigurado, que fez com que reformadores, como John Hus, que veio 100 anos antes de Lutero, e depois Lutero, e depois seguiu vindo reformadores, batalharam em favor do cristianismo verdadeiro e da fé genuína, da salvação por intermédio de Jesus Cristo e não dessas práticas abusivas. Veja a importância. Se não fosse esse período da reforma protestante, quem sabe hoje nós estaríamos ainda comprando perdão.
Hoje nós estaríamos crendo em revelações extras sobre a salvação da nossa vida. E o verdadeiro Evangelho ficaria esquecido, ficaria empoeirado. Mas Deus levantou homens como Martinho Lutero. Você já imaginou um camarada simples, estudante de teologia, enfrentar todo o império e todo o poder religioso da sua época? Mas ele fez. Ele deu a sua cara ali e apresentou as 95 teses. O clero veio até ele e pediu para ele se retratar. E ele disse: eu não posso ir contra o Evangelho verdadeiro. Ele até gostaria, mas eu não posso. E aí explode então a Reforma Protestante. Para encerrar, a segunda geração de reformadores vão sintetizar, vão simplificar em 5 pontos principais da Reforma Protestante. O pastor Josias disse aqui no início. Porque começou ali com Lutero, mas isso continuou, irmãos. Porque 30 anos, quase 30 anos depois que Martinho Lutero, em 1517, iniciou esse movimento, foi o coração da Reforma. 27 anos depois, quase 30 anos, o romanismo, ele se reuniu num concílio na cidade de Trento, na Itália, e deu início à Contra-Reforma. Deram início à Contra-Reforma para combater o avanço da Reforma Protestante. Agora era tarde demais, né? E foi nesse período, numa jogada até, que eles acrescentaram no cânon bíblico mais 7 livros. Por isso que a Bíblia dos católicos tem 7 livros a mais que a nossa. O cânon do romanismo, que vem ali da Vulgata Latina, tem 7 livros a mais que a nossa Bíblia. Esses 7 livros a mais foram inseridos justamente aí no Concílio de Trento, em 1545. Mas nós conservamos esta aqui, que nós herdamos da igreja primitiva, que a igreja antiga defendeu e que nós perseveramos na revelação especial de Deus. Os 5 pontos rapidinho aqui da Reforma Protestante. É a segunda geração com essa batalha linda, esse movimento em alta da Reforma Protestante. Vai ter um personagem muito famoso que é muito conhecido, que é João Calvino, João Calvino, ele foi a mente da Reforma Protestante. Se Martinho Lutero foi o coração forte, a veemência da Reforma Protestante, João Calvino, que veio depois, ele foi o cérebro, foi o mentor, ele foi fundamental nesse processo. E essa geração, que vem acompanhada de Calvino e outros reformadores, então eles vão apresentar 5 solas, ou 5 somente, ou 5 só, que resumem todo o trabalho da Reforma Protestante. Esses 5 solas são: primeiro, somente as Escrituras. Nós, como protestantes, nós não temos revelação continuada, somente as Escrituras, solas Escritura. Mostrando com isso que as Escrituras, este cânon que você tem na mão, essa Bíblia é a única regra de fé e de conduta que nós temos. Segundo, somente a fé. A salvação só é mediante a fé em Cristo Jesus. A Reforma Protestante nos ensina isso. A fé, a salvação não vem por mediação de homem algum, de mulher alguma, somente pela fé em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva até Deus. O terceiro sola, ou terceiro somente a graça. A salvação é somente pelo favor de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus a nós, e não pelas obras.
eu não tenho como comprar o perdão para mim habitar as mansões celestiais, eu não tenho como oferecer nada para herdar a família da fé, a família divina. Tudo foi pela bendita e maravilhosa graça do nosso Deus. Foi um favor merecido que Ele nos alcançou. Você é salvo por causa da graça de Deus. Aleluia. 4. Somente Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E 5, somente glória a Deus. Só Deus deve ser adorado e honrado. Com esses 5 solas, com esses 5 somente, se resume todo o processo de reforma protestante que nós defendemos até hoje e nos posicionamos do mesmo jeito. E não permitimos que abusos, revelações novas, seja do que for. Ultimamente tem surgido muita revelação nova dentro do nosso meio evangélico gospel, mas nós continuamos com essa ortodoxia que nós herdamos dos apóstolos, que os pais da igreja defenderam e que Martinho Lutero também se posicionou ali, dando início a esse movimento, e nós continuamos. Tá bom? Deus abençoe essa igreja. A fé que você professa, a salvação que nós temos, a justiça de Deus se manifestou através dos evangelhos. Deus, escute isso, Deus está irado com os moradores da terra, mas a ira, por causa do pecado, mas a ira de Deus, ela foi apaziguada e não está sobre aquele que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, que reconhece as Escrituras como inerrantes e completas, e que tem uma fé que entende que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que esta salvação foi nos dada não porque nós tivemos algo a oferecer, mas porque Deus nos ofereceu gratuitamente através da obra de Jesus Cristo, que é revelada nos Evangelhos. E aí Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos paz com Deus. Você pode não ter paz com a sua mãe, você pode não ter paz com o seu irmão, você pode não ter paz com o seu amigo, com o seu vizinho, mas saiba de uma coisa: você tem paz com Deus. A ira de Deus não está sobre você, porque você tem fé em Cristo Jesus e reconhece que é um pecador e confessa Jesus como Senhor e recebe dessa graça da salvação. Glória a Deus. Você já parou para pensar por que isso aqui é chamado de plano da salvação? Por que isso aqui é um plano redentor que Deus revelou aos homens? Quando é que se há necessidade de um plano de salvação, irmão? É quando há uma tragédia na frente que está prestes a acontecer. Quando há uma tragédia anunciada antes, e essa tragédia é inevitável, então há necessidade de um plano para que aqueles que estejam inseridos nesse plano não passem por aquela tragédia. O livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus é o cordeiro. Mas Jesus não estava morto antes da fundação. Antes de Deus criar os anjos, Jesus não estava morto. Isso mostra que Deus, na sua mente eterna, antes da criação de tudo que existe, na sua mente eterna, Deus elaborou um plano de salvação e nos apresentou para nós escaparmos da grande condenação que está adiante. Por isso, nós
nosso Senhor. E aceitamos esse plano que está aqui. E temos fé. E entendemos que esse Deus que nos estendeu esse plano, também nos estendeu a sua graça para fazermos parte da família dele e não sejamos acometidos por essa tragédia pré-inicial. Vocês não têm ideia do que é essa fé que nós professamos. Essa fé é o escape que Deus nos deu de uma condenação eterna. É o escape. Você professa o escape da condenação eterna. Não é só nos reunirmos nos dias de culto. Nós aqui proclamamos publicamente que nós entendemos este plano redentor e que Deus graciosamente nos estendeu a oportunidade de nos inserindo nisso. Daí nós honramos e adoramos e damos louvor e gratidão por isso. Eu não posso resumir a gratidão da minha fé por coisas materiais que Deus pode me dar como presente, mas é por essa salvação que Ele me estendeu de graça, simplesmente pedindo que eu confesse Jesus como Senhor da minha vida e creia nesse plano redentor. A igreja de pé. Glória a Deus. Isso Martinho Lutero entendeu. Isso os reformadores entenderam. Somente pela fé, somente pela graça, somente as Escrituras e somente glórias ao Senhor e somente Jesus Cristo. E nós vamos seguir defendendo isso. E as gerações futuras, os nossos filhos, devem seguir defendendo isto, que foi uma batalha ferrenha. Eu vou orar por você. Feche os teus olhos. Pense na fé que você professa. Custou sangue, custou perseguição, custou sofrimento, custou martírio, custou dor, mas chegou até nós. Aleluia, chegou limpa até nós. Aleluia, nós temos o dever de comunicarmos esta fé não distorcida, não impura, mas de uma forma limpa às gerações futuras.